sendo nós ainda pecadores. E para finalizar, eu queria abrir com os irmãos 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. E a ênfase sempre será, irmãos, 2 pontos principais que eu queria enfatizar com os irmãos. O primeiro ponto é que Deus toma o primeiro passo. É Deus quem escolhe, por seu amor, em sua infinita bondade, escolhe vir a mim e a você. Escolhe vir ao homem, escolhe vir à humanidade. E por tamanho amor com que nos amou, dar o seu Filho, para que nos acheguemos a Ele, e estabelecer conosco uma nova e eterna aliança. Como o Senhor Jesus diz na última ceia com seus discípulos. João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ah, irmãos, são maravilhosas essas palavras. E possa o Senhor nos ajudar em sua infinita bondade e misericórdia a tocar um pouco mais nas profundezas dessas palavras que são simples, mas são profundas e falam de realidades gigantes e enormes nas quais nós podemos tocar pela graça, pela fé. Então, irmãos, voltando para a vida de Abraão, Abraão estava em Ur dos Caldeus. Muito provavelmente um idólatra, construidor de ídolos. Mas Deus o chamou. Deus não esperou que Abraão atinasse e dissesse: bem, eu estou construindo ídolos aqui, estou vivendo uma vida de pecado, eu preciso voltar-me para Deus. Deus não esperou que isso acontecesse. Deus o chamou estando ainda na Mesopotâmia e disse: vem, vai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, crendo, seguiu a voz do Senhor. E aí, depois de muito caminhar com o Senhor, obviamente, o Senhor já tinha dado o primeiro passo. Então, em determinado momento, o Senhor diz essas belas palavras: farei uma aliança entre mim e ti. Não entre você e mim, não algo que repousa sobre a sua fidelidade, ou sobre o seu amor, ou sobre o seu carinho ou atenção por mim, mas naquilo que eu, como Deus, tenho como propósito e objetivo para a humanidade. Deus é quem escolhe vir até nós, buscar-nos, recolher-nos da nossa vida de pecado. E isso, irmãos, é grandioso, porque isso faz com que a nossa justiça humana seja esmagada pela graça de Deus, pelo amor grandioso e bendito do nosso Senhor, porque Ele assim quis, Ele assim não só quis, Ele assim realizou. E quando o Senhor, lá na última ceia, diz aquelas maravilhosas palavras, que muitas vezes não conseguimos tocar na sua profunda realidade, mas o Senhor vai nos dando a possibilidade de aos poucos e nos aprofundando, quando Ele diz assim: este é o sangue da nova e eterna aliança. Não é uma aliança passageira, irmãos. Não é uma aliança fraca. Não é uma aliança frágil. Não é uma aliança que no fogo pode perecer. É uma aliança, irmãos, imutável. É uma aliança inacessível, como diz em 1 Pedro, capítulo 1. Porque Ele nos chamou para essa esperança inacessível. E não só o Senhor tomou a frente, mas Ele tomou a frente para estabelecer conosco uma aliança eterna. Uma aliança firme e inabalável. E nós já estamos nessa aliança. E precisamos, pela graça de Deus, mediante a fé, desfrutar dessa aliança que já está estabelecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele veio até nós. Como o Zé bem lembrou no Partir do Pão, a queda não pegou Deus de surpresa, porque como Apocalipse vai dizer, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo.
Antes, irmãos, que pudéssemos quebrar a nossa cara, Deus já tinha uma solução. Antes que pensássemos em sermos rebeldes a Ele, em desobedecer, Ele já estabeleceu uma provisão para nós em seu bendito Filho. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos tocar no Senhor pela fé, em sua bendita palavra. É o Senhor quem estabelece conosco uma perfeita aliança. É o Senhor quem vem até nós. É o Senhor quem nos busca. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso. Muitas vezes nós queremos repousar naquilo que nós podemos fazer para agradar o Filho de Deus, para agradar o nosso Senhor. Muitas vezes nós queremos repousar sobre os nossos atos e não conseguimos, infelizmente, muitas vezes, desfrutar daquilo que já está realizado em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós temos um antagonismo. Nós temos a justiça de Deus em Cristo e nós temos a nossa própria justiça. A justiça de Deus em Cristo diz: venham, eu já provi, é de graça, é pela fé, venham, desfrutem. O Senhor diz no capítulo 11 de Mateus: eu sou o descanso. Venham e vocês encontrarão descanso, repouso, sábado para as vossas almas. Esse é o convite do nosso Senhor. Venham, essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele escolheu dar o seu Filho em substituição. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, gratuitamente, muito antes que qualquer um de nós pudéssemos pensar em existir. O Senhor já pagou o preço pelos nossos pecados e diz: Manuela, vem. Léo, vem, desfruta comigo. Desfruta da obra que o meu Filho realizou. Desfruta da aliança que o meu Filho estabeleceu. Desfruta de uma aliança eterna, baseada não em prata, nem em ouro, mas no precioso sangue do Cordeiro de Deus, imaculado, derramado na cruz. Esse é o convite do nosso Senhor: venham, venham e desfrutem, desfrutem do sábado, desfrutem de mim, que sou o descanso para as vossas almas. Há umas 2 quarta-feiras, estávamos na casa de Léo, esboçando ali um estudo bíblico, começando, e em Êxodo nós estávamos lendo uma passagem em Êxodo, e aí o Senhor vai falar do sábado, e quando ele fala do sábado, ele diz assim: nenhuma obra servil fareis, nada além de comer. Ai, irmãos, quão profunda essa realidade. Nada além de comer farás no sábado. Nós precisamos, irmãos, pelo Senhor, tocar nessas realidades e comer do nosso Senhor, beber dele, desfrutando da sua obra na cruz. Porque a justiça de Deus é antagônica à nossa justiça. A justiça de Deus é justiça sacrificando o seu próprio Filho. Essa é a justiça de Deus. E Ele nos convida não por obras, não por aquilo que fazemos ou podemos ser, mas desfrutamos por causa de uma posição, porque nós estamos em Cristo, nós estamos no seu Filho. Essa semana, as 2 semanas mais ou menos, eu estava estudando com Tati aquele livro Vida Cristã Normal, e a gente acabou passando pelo capítulo 5 de Romanos, onde vai dizer que por causa da desobediência de um, veio o pecado, e com o pecado a morte. E aí, nós lemos Efésios capítulo 2. Eu queria abrir com os irmãos rapidamente Efésios capítulo 2. Especificamente o versículo 2 do capítulo 2 de Efésios. Eu vou ler a partir do 1, que é melhor. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos
e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em que filhos, irmãos? Que palavra é essa aí? Filhos da desobediência. Que desobediência é essa, irmãos? Que desobediência é essa que o Senhor menciona aqui, através de Paulo? A obediência daquele que no jardim do Éden, no jardim dos prazeres, desobedeceu o que Deus havia mandado. Mas existe um versículo maravilhoso em Hebreus, capítulo, acho que é 2 ou 3, eu não vou abrir lá agora porque eu não lembro exatamente o endereço, mas o versículo de Hebreus diz assim: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Essa é uma palavra que Jesus fala. Essa é uma palavra que é o Cristo de Deus fala, os filhos que Deus me deu, os filhos da sua obediência, daqueles que descansam no trabalho dele, naqueles que repousam na sua obra. Ah, irmãos, glorioso é o nosso Senhor, que veio até nós, que nos resgatou e nos trouxe para perto, mesmo diante de tantos pecados, porque Romanos vai dizer que não havia um justo sequer, ninguém buscava Deus. Oh, irmãos, mas Ele nos buscou, Ele veio até nós, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Tamanha dor suportou naquela cruz o nosso Senhor, para nos salvar. E nós não conseguimos compreender, irmãos, porque nós estamos acostumados à troca. Nós estamos acostumados à barganha. Eu ajudo o Nuca aqui, naturalmente nunca vai me ajudar ali. No comércio, é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho um parceiro de comércio, eu ajudo ele a crescer, e naturalmente vai me ajudar a crescer. Reciprocidade é uma ferramenta utilizada para o crescimento no comércio. Hoje está muito em alta isso. Hoje o que é que as pessoas no YouTube fazem? Elas distribuem vários conteúdos de graça no YouTube, Instagram, Facebook. Essa é uma das estratégias. Eles distribuem muito conteúdo de graça, conteúdo de valor. De fato, conteúdo que pode mudar as nossas vidas. Mas eles vão dando, mas tem um momento em que eles vendem um produto. Depois que você já é seguidor dele, depois que você está ali desfrutando daquele serviço, daquele produto, daquele conteúdo, então depois ele simplesmente estabelece um curso e diz assim: olha, eu tenho um curso aqui, ele custa R$ 298,90, até técnica para isso tem, não pode colocar 300 nem 299, coloca R$ 298,90 para dar uma diferença. Tem técnica nisso tudo. E aí ele coloca o curso lá e diz: se esse conteúdo mudou a sua vida, considere comprar. Compre, venha comigo. Alguns ainda dizem, é exatamente o mesmo conteúdo que eu dou gratuito. A diferença é que você tem suporte, 24 horas, você pode tirar dúvida. Então, irmãos, lá no final, eles cobram alguma coisa, eles oferecem algo para que a gente possa comprar. Porque nós estamos acostumados à reciprocidade. Ora, ele me deu conteúdo durante um ano gratuito. Depois de um ano ele vai cobrar R$ 298,90. Eu não vou pagar? Ora, meu Deus do céu, isso é o mínimo. Quanto que eu fui abençoado por ele? Ah, irmãos, mas o nosso Senhor não faz isso. Ele nos deu gratuitamente muitas coisas. Nos deu o seu Filho, que é o melhor que ele tem para dar. Gratuitamente. Não cobrou, não pediu reciprocidade. Nós, constrangidos pelo seu amor, é que amamos a Ele. Nós não somos forçados a amar o nosso Senhor. Ele nos deu liberdade. Sim, existe um outro aspecto aqui, claro. Ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Existe o supremo propósito de Deus, de ter uma noiva perfeita para o seu filho, de ter muitos filhos como seu filho, e de ter uma casa para o Espírito. E ele vai chegar lá. Ele vai nos purificar, seja aqui ou seja lá. Ele irá nos purificar, e na Nova Jerusalém as pedras lisinhas irão se encaixar naquele edifício eterno de Deus. Obrigado, Pedro. Mas eu queria deter-me, irmãos, apenas no primeiro aspecto. Ele foi dando conteúdo, irmãos. Ele foi dando graça. Eu estava comentando com os irmãos essa semana, a religião, quando ela te abraça, ela te cobra.
Nós agora tem que andar de calça. Ela não pode andar de saia. Ou ela tem que andar de saia, não pode andar de calça, porque senão... Agora tem que vir de calça sempre para a reunião. O homem tem que vir sempre de camisa social ou de paletó. Esse é o trabalho da religião, nos cobrar. Mas o Senhor não nos cobra nada, irmãos. Ele é gratuito conosco, Ele simplesmente nos dá. Ele simplesmente vai dando, tome mais de Cristo, coma de mim, beba de mim, porque eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele não é como esses youtubers que vão dando e depois cobra. Ele dá gratuitamente o seu filho. Ele dá gratuitamente vida e vida em abundância. E nós podemos, irmãos, pela fé, penetrar nesta vida diariamente, com a ajuda do nosso Senhor. Quiçá, irmãos, sejamos encontrados em Cristo todos os dias. Olha, irmão, você sempre prega que nós já estamos em Cristo. Sim, mas Ele mesmo disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Existe um aspecto não só da vida, mas existe um aspecto do viver em Cristo. Cristo é a nossa vida, então precisamos viver essa vida. Irmãos, que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Ixi, rapaz, coxa. Que o Senhor nos dê graça para penetrar, irmãos, pela fé nessas realidades que o Senhor gratuitamente nos forneceu. Então nós estamos, voltando ao assunto da resposta, nós estamos acostumados com isso. A barganhar, a trocar, e diante de Deus nós ficamos simplesmente humilhados. Nós ficamos, irmãos, acabados diante de Deus, diante da sua justiça. E os verdadeiros, vamos colocar dentro desse aspecto daqueles que estão mais próximos, filhos de Deus são aqueles que desfrutam das suas realidades pela fé, que abandonam as suas armas, os seus escudos, lançam por terra e vão diante do Senhor humilhados e quebrados, necessitados unicamente dEle, unicamente da justiça que repousa na obra de Cristo e não na sua própria justiça. Como precisamos aprender essa lição, irmãos? E o Senhor nos ajuda porque alguns irmãos mais velhos já desfrutam um pouco mais dessa realidade. Os outros mais novos estão aprendendo. Alguns estão ali no meio, entre um e outro. O Senhor vai nos dando graça à medida que vão passando os anos. Esse assunto os irmãos já conhecem. Os irmãos já sabem quem é Abraão. Os irmãos já leram esse versículo muito, provavelmente centenas de vezes. Mas nós sempre teremos que revisitar essas profundas realidades. Junto os livros de Léo, junto os meus, os de Manuel, os de Fernando, de Ricardo, de todos os irmãos vocês conhecerem, todos esses livros foram escritos a respeito de assuntos da palavra de Deus e nunca acabarão de ser escritos de tão profundo que é o nosso Senhor. E passaremos a eternidade o conhecendo, desfrutando dele e da sua obra. Por isso, irmãos, o Senhor, Ele tem um desejo, Ele tem uma meta em seu coração, é nos trazer para perto, cada vez mais nos permitir estarmos perto dEle, gozando da sua bendita vida, porque Ele veio para que tivéssemos vida, e não vida em uma porção pequena, não vida em uma porção mediana. Irmãos, Deus dá tudo o que Ele tem. Deus deu tudo de precioso que Ele tinha. Há mais ou menos um mês atrás eu me vi pedindo ao Senhor que me ajudasse a entender uma determinada questão. Que, de fato, Deus não tem nada de melhor para nos dar que não seja o seu Filho. Não há nada mais, irmãos. A nossa vida cristã é para compreender que a cada necessidade humana, a resposta que Deus tem é o seu Filho. A cada necessidade na nossa mente, do nosso coração, a resposta que Ele tem é o seu Filho. Porque, irmão, se Ele deu tudo que tinha que dar, não tem mais nada para dar. Não há mais nada que o Senhor possa nos dar. Ele nos deu tudo que Ele tinha.
Ele nos deu o seu amado Filho, em quem Ele tem todo o seu prazer. Ah, irmãos, se nós formos encontrados nele e achados em Cristo, não na nossa justiça, mas na dele, que alegria será! Se permanecermos nele, guardando firme a exultação da esperança até aquele dia, quando ele voltará e consigo trará o galardão, para dar não só aos profetas, mas aos grandes e também aos pequenos. Senhor é quem faz isso, irmãos. Ele nos convida a isso. Apocalipse vai dizer que ele nos fez reis e sacerdotes. Não é algo que vai acontecer. Mas, irmãos, mas você pode dizer assim, irmão, eu não me sinto rei e sacerdote. Eu não me sinto assim, irmãos. Eu não me vejo assim no meu dia a dia. Ô, irmãos, mas Deus não nos chamou para viver assim, irmãos. Se Deus quisesse ir pelo sentimento, Ele tomaria um outro caminho. Deus nos chamou para viver pela fé, abandonar a nossa própria justiça e compreender que somos nele reis e sacerdotes, não por aquilo que pensamos que fazemos, ou porque achamos que fazemos, mas porque abrimos mão da nossa justiça e entramos e penetramos nesta profunda realidade de que somos, não seremos, não fará de nós, somos reis e sacerdotes. Nós já reinamos em vida, sim, sobre o pecado. Oh, irmãos, tem coisa melhor do que nós termos esta carne aqui nos conduzindo ao pecado e pela vida de Cristo nós vencermos essa carne? Não tem nada melhor, irmãos. Nós somos conduzidos ao pecado pela nossa carne, pela concupiscência daquilo que vemos, ouvimos, falamos. Nossa língua, como o Tiago disse no capítulo 3, é inflamada pela geena, pelo inferno, e ferimos uns aos outros. Mas, irmãos, não há nada melhor do que vencer esta carne pela vida de Cristo que está em nós. Então nós reinamos sobre a carne, como Paulo vai nos dizer em Romanos. Reinarão em vida por meio daquele que nos amou. Nós reinaremos em vida aqui e agora. Não somos mais escravos do pecado. Nós temos a sua vida, não a nossa vida. Não a nossa justiça, não a nossa obra, mas a fé em Cristo Jesus e na obra que Ele realizou, irmãos. Quando nós aprendermos um pouco mais sobre isso, com certeza as nossas reuniões serão mais exultantes e fervorosas. Porque muitas vezes estamos aqui sentados no banco repousando sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que fizemos no sábado anterior, sobre aquele mau pensamento que tivemos hoje pela manhã. Oh, irmãos, nós ficamos tão ocupados e preocupados com aquilo que fazemos e somos. Nós olhamos tanto para nós, tanto, enquanto o Senhor diz para olharmos para Ele, para fixarmos os nossos olhos nele, e não apenas olhar para Ele como aspecto de salvação eterna, mas como aspecto de salvação diária. Olharmos para Ele, não para nós, irmãos. Esse é o nosso convite. Quem sabe andar de bicicleta, já compreendeu que no início dos primeiros passos ali, e também depois, obviamente que depois você vai ficando mais mestre, isso é uma ilustração simples e muito rasa para exemplificar isso. Todo mundo que anda de bicicleta sabe que tem que olhar para frente. Você não pode ficar olhando para baixo, pedalando, principalmente para quem está aprendendo. Para quem está aprendendo, principalmente, tem que fixar aqui e tem que pedalar e olhar. Esse é o convite do nosso Senhor para nós. Caminhar olhando para Ele, irmãos. Caminhar olhando para o nosso Senhor e, repito, desfazendo da nossa justiça, desfazendo das nossas armaduras, porque o que somos é verdadeiros guerreiros contra o nosso Senhor. Porque nós batalhamos contra Ele. Não, eu quero fazer algo para merecer. Eu quero fazer algo para penetrar nesta realidade. Ele diz, Senhor, você está com a arma errada. Abaixa as armas, já abaixa o escudo, abaixa a espada e entra, filho. Entra porque Ele entrou primeiro.
Entra porque ele morreu e ressuscitou. E ofereceu o seu sangue, irmãos. O seu sangue por nós. Ele entrou primeiro, então porque ele entrou, nós entramos. Eu tenho certeza, irmãos, que à medida que caminharmos diante do Senhor, essas simples palavras farão muito mais sentido para nós. Serão muito mais profundas ao lermos por causa da realidade desfrutada. Como eu citei como exemplo a palavra que o Senhor dá nos 3 evangelhos, se não me engano 4, acho que é 4, que menciona isso. Quando ele diz, este é o sangue da nova e eterna aliança. A velha se desmanchou, a velha já passou, como o autor de Hebreus diz, citando os Salmos, remove o primeiro, estabelece o segundo. Nesta fé é que somos aperfeiçoados, irmãos. Eu jamais estou querendo dizer que os irmãos não têm a vida do Senhor e que eu também não tenha. Não quero dizer que nós não andamos pelo Senhor, sim, caminhamos, mas nós precisamos penetrar mais e mais nas insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Aquele que em si reúne toda a plenitude da divindade. Tem uma cena em Apocalipse que é dos povos chegando, né? E a gente sempre lembra que cada povo, ele louva ao Senhor com o seu ritmo ali, da sua maneira, uns com tambor, outros com guitarra, enfim, vamos pegar esse exemplo. E aí a gente estava vendo que imagine cada povo chegando diante do Senhor com a sua forma de louvar, com pureza e simplicidade, irmãos, claro, evidentemente, chegando diante do Senhor, e aí um tocando tambor, outro tocando guitarra, outro tocando sax, outro só cantando, outro mais quietinho. Aí você fala assim, irmãos, é o mesmo Deus atuando em todo mundo, mas está tudo muito diferente. Aquele está com tambor, aquele está com guitarra, aquele está quietinho. É justamente isso que prova que o Senhor é gigante, que Ele precisa de todas essas expressões para que pudéssemos perceber quem Ele é. Ele precisa da igreja em Valença, Ele precisa da igreja em Salvador, Ele precisa da igreja em vários lugares para expressar Ele mesmo, de tão grande que Ele é. Uma expressão só não seria jamais capaz de expressar o nosso Senhor. Por isso que ele se reparte, se divide de maneiras diversas. E alguns americanos que adoram um pouco mais quietos. Os brasileiros que são mais fervorosos. Os chilenos que balançam bandeira na reunião da igreja. Várias expressões nas quais o Senhor se mostra e se exibe. São 66 livros. Mais de 1.400 anos, mais de 40 homens, reis, escravos, profetas ou não, pescadores, entendidos e letrados, para expressar o tamanho amor de Deus. Livros diferentes, de épocas diferentes, autores diferentes, mas que falam ricamente e detalhadamente da bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. O qual se deu gratuitamente, não só por nós, mas para nós. Nós precisamos da ajuda do nosso Senhor para penetrar nessas realidades. Irmãos, nós temos Deus riquíssimo. Riquíssimo. Nós precisamos desfrutar da sua riqueza. O Senhor é o nosso sábado. E saudosamente vou lembrar do irmão Gino, que quando compartilhava, vai dizer, irmãos, o Senhor é o nosso sábado. Ele é o nosso sábado na segunda, Ele é o nosso sábado na terça. Se é quarta-feira, é sábado. Se é quinta, é sábado. Se é sexta, também é sábado, porque estamos descansados e repousados nele. O Senhor nos ajude, irmãos. Temos uma gigante necessidade de penetrar mais profundo nessas realidades. Não por nossa justiça. Não por nós. Talvez os irmãos estejam vendo eu compartilhar. Tiaguinho ontem passou aquele rabo de olho para mim, eu não gostei não. Irmão, perdoe se foi isso aí e tal, desculpa. Mas quando nós estamos diante do Senhor, irmãos, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. E não só pedir, mas a Bíblia também nos ensina a perdoar enquanto oramos.
Se enquanto orardes, lembrardes que algum irmão pecou contra ti, perdoai, para que o vosso Pai perdoe. E então, quando perdoamos e somos perdoados, penetramos nessas realidades. Porque o pecado estabelece barreira entre nós e Deus. Se alguma coisa está estranha no coração, consulta. Senhor, o que é que está errado? Eu pequei. Existe algo em meu coração em relação ao outro, ou algo que o outro fez a mim e eu não liberei? Perdoamos, somos perdoados e então penetramos nessas realidades. Então desfrutamos dessa realidade. Gratuitamente o Senhor nos chamou. Ele estabeleceu conosco uma aliança. Ele escolheu fazer isso. Não fomos nós. Que o Senhor nos ajude a pouco, ano após ano, irmos compreendendo esse trabalho que Deus faz, essa provisão que Deus dá em seu Filho, e que Deus não trabalha inicialmente, necessariamente com reciprocidade, não, Ele deu. Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos damos a Ele, porque Ele, com muito amor, se deu por nós. Alguém que tinha apenas uma vida humana para ser vivida, que é o Senhor Jesus, não viveu para si. Uma vida só. Humanamente falando, Jesus só tinha uma vida, irmãos. Ele só tinha a oportunidade de pisar na terra para viver como homem uma vez só. E ele viveu integralmente para o seu Senhor e para o seu Deus, nos dando exemplo para que pudéssemos ir aos poucos penetrando na realidade de vivermos única e exclusivamente para o nosso Senhor. Seja em nosso trabalho, seja na escola, seja em casa, para quem tem escola em casa, seja em qualquer lugar. Vivamos a vida do Senhor por Ele e para Ele. Oh, irmãos, esse é o nosso desejo. Esse é o desejo do nosso coração. O nosso homem interior, ele pede isso. É algo que está nos irmãos e em mim. O homem interior, ele clama por essa vida. Ele clama por esse viver. Mas nos encontramos muitas vezes com espada na mão, escudo, infelizmente contra o nosso Senhor e o seu operar em nossas vidas. Deus tenha misericórdia de nós. E possamos, pela sua graça, irmãos, penetrar nessa vida mais profunda, nessa vida mais rica, nessa vida mais cheia de Deus. Porque se a gente acha que está suficiente, então amém, irmãos, não tem problema. Aquele que quer pode viver do jeito que está vivendo. Se acha que Deus está suficientemente preenchendo a sua vida, então beleza, não tem problema. Mas aqueles que querem podem se achegar. Aqueles que querem podem ir. Aqueles que querem podem desfrutar, podem repousar no sábado e só comer. Não trabalhar, não precisa lavar o prato não, deixa o prato aí. Mas precisa varrer, não precisa não, rapaz, deixa a vassoura aí. Vamos só comer no sábado. Vamos só comer dele, irmãos. Há muitas realidades que nós precisamos aprender, que já foram feitas, que já foram realizadas. Talvez Deus aí gaste o maior tempo da nossa vida nos mostrando e nos ensinando a respeito de coisas que Ele já fez. E não a respeito de coisas que Ele vai fazer. A respeito de coisas que já foram realizadas e já são realidade. Que nós precisamos desfrutar. Então, irmãos, finalizo dizendo isso aos irmãos, que o Senhor, pela sua infinita graça e bondade, nos ajude a gratuitamente desfrutar. Irmãos, nós temos um banquete todas as manhãs diante de nós, todas as tardes, todas as noites. Nós temos um banquete rico, que é o seu bendito Filho Jesus. Nós podemos ler apenas um versículo, e em um versículo Deus nos preencheu, mas de tal maneira que o nosso dia será completamente diferente, ou à noite, ou à tarde, seja lá o que for, seja o tempo que for, que o irmão tiver a disponibilidade para ir diante do Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem, e
o irmão compartilhava dizendo que aquele capítulo 17 de João, do Evangelho de João, que é a oração sacerdotal do Senhor, foi pregada por um irmão durante um determinado tempo. Sabe quanto tempo o irmão levou compartilhando sobre João 17? 10 anos. 10 anos. Sexta-feira que vem, irmãos, estaremos juntos. Amém. Irmãos, queria abrir em João 17. Daqui a 3 anos a criança nasceu, já parou de chorar, já parou de cagar, já saiu da fralda, irmãos. Vamos abrir em João 17. Marinha já cresceu, já está na escola ou fazendo homeschooling. João 17. 10 anos pregando sobre o mesmo capítulo. Tamanha era a riqueza que aquele irmão conseguiu desfrutar no Senhor sobre aquele capítulo. E ainda não esgotou. Porque se nós formos contar a quantidade de livros que tem escrito sobre João 17, a gente vai cair para trás. E jamais será esgotado. Essa é a fonte que nós temos. Nós precisamos compreender que o justo vive pela fé. Não só a fé salvífica, aquela que nos dá a vida eterna, mas a fé diária, que nos faz penetrar nas profundezas de Deus. Se eu e você esperamos que é por aquilo que fazemos que nós iremos penetrar, está perdendo o nosso tempo. Nós precisamos, como um exército que se rende, soltar as armas e largar as armas e dizer amém. Eu quero penetrar nas suas realidades. Obviamente, irmãos, existe o outro aspecto, que é o aspecto da caminhada, de uma vida de fé, de uma vida de santidade. Nós sabemos disso. Mas tudo isso em Cristo. Nada fora dele. Porque Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação, e tem um outro que eu me esqueci. Redenção. Ele é a nossa justificação, sabedoria, redenção e santificação. Somos santos nele e precisamos ser achados nele. Repousados e descansados porque alguém já agradou a Deus, o Filho dele. Então, se estamos nele, se estamos nele é o suficiente. Só precisamos estar posicionados no nosso Senhor, porque Ele assim fez. Não fomos nós que estaremos caminhando do império das trevas e fomos e pulamos no reino do Filho do seu amor, não. Ele nos transportou do império das trevas. Ele e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, exaltado, louvado, honrado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o único, irmãos, único, digno de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor e de toda a exaltação, porque morreu e ressuscitou para nos reinserir no supremo propósito de Deus. Ele, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele disse isso e Ele vai fazer. Ele estabeleceu uma aliança conosco. Ele estabeleceu. Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Sabe qual é a grande diferença da religião cristã para as outras? Os irmãos já devem saber isso, mas não custa lembrar. É que em todas as outras religiões é o homem que busca Deus, por causa de uma necessidade, alguma coisa assim. No cristianismo, é Deus quem busca o homem. Irmãos, como nós precisamos da igreja para compreender esse amor. Nós precisamos de todos, não de um, não de dois. Não do irmão que ministra a palavra, nem do irmão que toca o violão. Não só desses, de todos. Absolutamente todos, para compreendermos a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Tamanho é o seu amor, que simplesmente se ofereceu para que nós viéssemos ter comunhão com Ele. Ele se ofereceu para que viéssemos ter comunhão com Ele. Esse é o amor de Deus que a gente não consegue compreender.
Só vai compreendendo aos poucos. E aí almoça na casa de Noé, depois almoça na casa de Léo, e vai conversando, e vai trocando uma ideia. E, porque Deus fez assim, porque Deus fez assado. Eu lembro de uma experiência que nunca contou, que ela tinha recebido irmãos em casa, e tinha passado o prazo da atividade, né, de um curso que ela tinha que fazer para poder ganhar, apresentar para o Estado e ganhar uma bonificação Amazon, alguma coisa assim. E aí passou o prazo porque ele nunca estava com os irmãos em casa, recebendo os irmãos, não deu tempo de fazer. E ela disse que orou, o Senhor fez, eu estava com seus filhos aqui, eu estava com a porta aberta, estava servindo ao Senhor. Pô, misericórdia, abre essa porta. O Senhor foi lá e abriu a porta. E aí você vai sentar e outros irmãos vão contar vários casos, e a gente vai penetrando aos poucos no profundo amor de Deus, que nos amou em Cristo Jesus. Estava ali mais cedo abusando de Ana, abusando não, né? Falando com ela e reforçando que nós já somos sacerdotes. Eu pegava na mão dela e dizia, você já é sacerdote, rapaz. Eu também já sou. Se você olhar para você, você vai parar. Não olhe para você, não. Olhe para Ele. Olhe para aquilo que Ele realizou e olhe para o poder dEle, para o poder que Ele tem em Cristo Jesus, que opera em nós. Homens miseráveis, quebrados, irmão. Quando você olha para você, se você não tem essa impressão, o Senhor nos ajude a ter, pela misericórdia. Quebrados, miseráveis, pensamentos terríveis, ações nem se fala, mas pela sua infinita bondade e misericórdia nos concedeu em seu Filho perdão dos pecados, e não só isso, mas libertação do poder do pecado, para que como reis reinemos sobre a carne e como sacerdote nos apresentemos com um sacrifício vivo, agradável perante Ele. E aí a Bíblia gosta de colocar esses paradoxos. Sacrifício vivo. Me explica isso aí. Não consigo entender. Acho que não faltou versículo nenhum. Vamos finalizar. Senhor amado, nós agradecemos a Ti por esse tempo precioso que tivemos em Sua presença. Ainda continuamos nela, porque sabemos que estamos em Cristo. Não por aquilo que fizemos, mas pela aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque essa aliança não repousa sobre elementos que se acabarão, nem sobre coisas que são passageiras, mas a aliança que o Senhor estabeleceu conosco é baseada no sangue do Filho de Deus, no precioso sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque pela fé podemos penetrar um pouco mais nessas realidades, nas insondáveis riquezas de Cristo, daquele que nos amou primeiro e que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, engrandecemos a Ti, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a exaltação. Encomendamos nas Tuas mãos esse resto de domingo, a semana que hoje se inicia, amanhã os trabalhos, as atividades, os estudos. Nos concede Sua graça para que em cada uma dessas etapas da nossa vida, ou estágios ou fases, possamos desfrutar da bendita vida do Filho de Deus. Nós oramos em Teu nome. Amém.